Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Boa noite a todos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação. Estamos aí, né, no nosso programa de sábado à noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. É isso, projeto Iniciação, todo sábado. É um prazer muito grande, uma honra, uma felicidade muito grande estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos. Né? Justamente, nós estamos sempre focando assuntos relacionados com a ciência iniciática das idades. Né? E o encontro que nós temos aqui todo sábado, né? Fielmente, todo sábado, é destinado a dar uma base filosófica e iniciática para aqueles que pretendam seguir o caminho da iniciação. Aí está. Então, sempre dizendo que aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação necessariamente têm que se vincular a uma escola de iniciação. Então, tem que escolher uma escola que seja compatível com seus interesses. Então, nós sugerimos justamente que ele venha fazer seus cursos na Sociedade Brasileira de Eubiose. A base que nós seguimos aqui nos nossos encontros é justamente os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né, com a teosofia, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é dar a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E, além disso, uma outra finalidade importantíssima do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando na atual fase da sua existência, né? Que é justamente o início da Era de Aquários, né? E o terceiro milênio, caminhando para o surgimento de uma nova civilização e que o nosso mestre nos diz, iniciaticamente, que nós já estamos vivenciando a Era de Maitreya. Então, isso é muito importante. Todos aqueles que quiserem fazer os cursos de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, é muito simples fazer o contato, né? É só entrar no Google, colocar no busca do Google, é só colocar assim, Sociedade Brasileira de Eubiose. E vai aparecer, então, o site de Eubiose com todos os departamentos no Brasil. Então, ali tem o link, todo o link, tem o e-mail, o telefone, né, da cidade, tudo, né? Então, a pessoa pode entrar em contato, né, isso, e estabelecer as primeiras
contatos para realizar os seus cursos de iniciação. É isso, então, muito importante esse fato, né? E além dos cursos online, além dos cursos presenciais, nós temos também o chamado EAD, ensino à distância. Também a pessoa pode se vincular a esse ensino entrando em contato com um dos departamentos. É importante que a pessoa entre em contato com o departamento que exista na sua cidade, ou uma cidade próxima onde ela mora, né? Ou dentro do seu estado, para ficar mais viável, mais próximo esse contato da pessoa que vai fazer o curso com os seus departamentos mais próximos. Né? Muito bem. Nós estamos aqui seguindo um processo de estudo, né? Justamente da ciência inicial das idades, dando ênfase justamente ao tema simbolismo arcaico universal. A gente sabe que o simbolismo é algo muito importante, né? Dentro da ciência iniciática das idades. Né? E, então, nós vamos abordando tema após tema e fazendo as devidas considerações. Já no encontro passado, nós havíamos falado já a respeito da teogonia dos deuses criadores. Né? Para compreender a ideia básica de toda a teogonia, né? Ou cosmologia antiga, é preciso uma análise comparativa de todas as religiões passadas, a fim de ressaltar desse estudo a ideia fundamental. O conceito original, transcendental e filosófico, era porém, como os sistemas principiaram a refletir mais e mais as idiosincrasias das nações, no transcurso dos séculos, cada nação, evoluindo de acordo com suas tendências, ao separar-se das demais, velou-se a ideia fundamental com a fantasia humana. Então, é verdade, né? Esse conhecimento iniciático ele vai se expandindo através das nações, mas é claro que, com esse contato com a cultura específica de cada civilização, os seus costumes, como a HPP fala, as idiosincrasias, a sua própria maneira de ser, né? Sua própria maneira de ser. Então, essa comunicação vinda da ciência inicial das idades pode sofrer adaptações relativamente à civilização que recebeu esses conhecimentos. Né? Enquanto as forças da natureza, seus poderes inteligentes, eram objeto de honras divinas em alguns países, em outros não se admitia a ideia de que essas forças fossem dotadas sequer de inteligência. Então, é claro que nesse transcurso da expansão desses mitos, né, pode ocorrer até degenerações. Isso pode acontecer, né? Degenerações da ideia inicial. É claro que nós nos batemos sempre lutamos para que essas ideias da ciência iniciática da idade permaneça concisa dentro do mesmo padrão de entendimento, para que não haja, evidentemente, degenerações desse conhecimento dentro do conhecimento humano. Nós temos aqui, conforme Blavatsky, ela cita um autor chamado Anselm. Né? Ele escreveu um livro, Asgard e os Deuses. Então, ele escreveu da seguinte maneira, veja bem como a HPB nos remete a esse conhecimento. Né? Helena Petrovna Blavatsky. Se bem que na Ásia Central, ou nas margens do Indo, no país das pirâmides, nas penínsulas grega e italiana até o norte, onde os celtas, teutões e eslavos viveram errantes, os conceitos religiosos do povo assumiram diferentes formas, mas sua origem comum ainda pode notar-se. Como nós falamos, né? Essas ideias vão se manifestando nos povos, né? Vão assumindo determinadas características desses povos, mas se nós analisarmos fundo, a gente vê que a origem é a mesma. Né? É a mesma. Assinalamos essa relação entre as histórias dos deuses e o pensamento profundo encerrado nelas, e sua importância para que o leitor saiba que não é um mundo mágico de fantasia divagadora, o que se lhe apresenta, porém, a vida
e a natureza formavam a base da existência de ação dessas divindades. Você vê na mitologia, então, de maneira diferente como o positivismo afirma, né? Como Augusto Conte afirmava, né? E equivocadamente, né? Que a mitologia é a infância da humanidade, não é isso, não é bem isso, né? A mitologia é a base do conhecimento da humanidade, de uma forma simbólica. Está numa forma simbólica porque assim é necessário para que esse conhecimento permaneça na face da Terra em mãos humanas. Isso porque o conhecimento é transcendental. Então é necessário existir um simbolismo para a difusão desses conhecimentos. Assim é a história, como também a religião, porque um mito grego significa tradição oral transmitida de uma a outra geração verbalmente. E até hoje, na etimologia moderna, o termo envolve a ideia de uma afirmação fabulosa, que contém uma verdade importante, a história de algum personagem extraordinário, cuja biografia se exagerou por efeito da veneração excessiva, porém, que não é uma fábula. Às vezes isso acontece. Por veneração excessiva a um desses personagens da mitologia, às vezes exagera-se essa questão, né? E ouve-se de uma maneira contrária ao que se tem, né? Eu posso citar, o nosso mestre cita um dos fatos, né, que não é praticamente da mitologia, vem da Bíblia, né, mas que foi interpretado de uma maneira bastante objetiva, né, e mais simbólica, né, e é justamente a passagem de Moisés com seu povo através do Mar Vermelho, né? Então, na Bíblia, é dito que o Moisés suspendeu seu cajado e o Mar Vermelho se abriu, é isso? E o seu povo passou, andando em água rasa, em água rasa. Depois, quando chegaram do outro lado, quando vieram as forças egípcias no seu encalço, não é isso? As águas voltaram a, a encher novamente o Mar Vermelho e ocorreu a morte dos soldados egípcios que estavam perseguindo o povo hebreu. Né? Hoje até a gente vê pesquisas, a gente vê na internet pesquisas, né? Determinados pesquisadores tentam encontrar uma explicação para essa questão do Mar Vermelho. Né? Recentemente eu vi numa das pesquisas um pesquisador, né, vindo e foi ao Rio Nilo, né, ao Mar Vermelho, né, e tentou, no próprio Rio Nilo, né, tentou encontrar alguma região em que, por efeito da elevação das águas, do abaixamento das águas em determinados momentos, possibilitasse a ação da passagem dos hebreus em pé enxuto, né? De tal maneira que acontecesse essa ideia da abertura do Mar Vermelho. Mas o nosso mestre, professor, nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, ele nos explica exatamente essa questão do Mar Vermelho. Né? Na verdade, o Mar Vermelho significa tamas. As tamas é justamente a matéria física, objetiva. Né? Então, quando se diz que Moisés abriu o Mar Vermelho, significa que ele fez com que o seu povo não caminhasse pisando nas águas vermelhas de tamas, da materialidade. Isso é importante. Ele fez com que o seu povo não se envolvesse, se afogasse nesse mar vermelho, justamente de tamas, da materialidade. Então, tem uma outra explicação que o nosso mestre dá. É claro que dentro da mitologia explica-se de outra forma, né? Para dar consistência ao tema, né? Consistência ao tema, porque seria muito difícil explicar isso num livro, né? Muito antigo, dentro dessas bases de entendimento que o nosso mestre nos explica. E assim existem muitas versões, muitas histórias, muitos mitos
que nós podemos entender de forma objetiva justamente dentro dos princípios universais da lei cósmica justa e perfeita, né? Eliminando-se qualquer indício de fantasia e assim por diante. Mas esse processo mitológico, vamos dizer assim, representativo dos fatos de uma forma mitológica é importante para fixar esses conhecimentos na cabeça dos seres humanos. Então, não é uma falha que existe, é uma necessidade, né? Uma necessidade que existe para fixar esse conhecimento mitológico das coisas fundamentais do universo na mente humana. E, com o tempo, o ser humano evoluído vai entendendo, vai decodificando, vai tirando justamente as maias que existem, né, para entender perfeitamente o significado desses assuntos explanados na mitologia. Né? Muito bem. Com o correr dos tempos, a doutrina arcaica foi se velando e as nações perderam de vista o princípio superior e único de todas as coisas, transferindo os atributos abstratos da causa aos efeitos, né? Aos efeitos causados, e, por sua vez, converteram-se em causativos, os poderes criadores do universo. Então, houve essa questão, né, do entendimento humano. Né? Nenhuma noção da antiguidade concebeu jamais o princípio único como criador imediato do universo visível. Isso é uma concepção realmente extremamente difícil, né, para qualquer ser humano, de imaginar, conceber um princípio único como criação do universo visível. A ciência acadêmica elimina esse fato. Né? A ciência acadêmica, que é fruto do positivismo de Augusto Comte, elimina essa possibilidade. Quer dizer, não há qualquer possibilidade dentro da ciência acadêmica do positivismo tratar-se da criação das coisas do universo como provindos de uma fonte inteligente. Isso é impossível dentro da ciência. E se algum cientista se atrever a não seguir esse pensamento, ele cai no descrédito. Né? Cai no descrédito. Então, se algum cientista, num trabalho seu, escrever de Deus ou de um princípio universal inteligente, criador de tudo, ele cai no descrédito da inteligência e perde as suas posições dentro da universidade e assim por diante. Né? Isso é inevitável. Né? Esse princípio que estamos falando, único, que rege a criação de tudo, primeiro e único, era o chamado círculo do céu, e era simbolizada pelo hierograma de um ponto dentro do círculo, ou triângulo equilátero. É isso? Um ponto dentro do círculo. Aliás, isso equivale à representação de que nós chamamos do primeiro trono, Brahma, o Pai Criador. Né? É um círculo com um ponto no meio. É isso? Esse ponto, conforme a HPP, ela denomina do germe da polaridade. Esse ponto é o germe da polaridade, porque a polaridade vai ter que se manifestar, né, na mente daqueles que vivem nos mundos mais densos de maneira bastante evidente, né, dando, então, a natureza polar da existência maiábica. Né? Bom, o ponto representa o logos, a origem, a unidade do qual partia o sistema numérico inteiro, sendo o ponto a causa primeira. Aquele de que emana se deixava em silêncio. Mostra Porfírio, um dos grandes estudiosos da antiguidade, que a mônada é a dúada de Pitágoras, são idênticos ao finito de Platão. Olha só que interessante. Né? Só a última, mãe, é substancial, sendo a primeira causa de toda a unidade e medida de todas as coisas. Aí, já estamos falando do primeiro logos, do Pai, que representa um círculo, um ponto no meio. Aí já falamos da mãe, que é substancial, que é a primeira causa de todas as coisas. É isso? Originando os deuses, os nossos sistemas evolutivos. Demonstra-se que a dúada é Mula Prakriti, a mãe do Logos,
e, ao mesmo tempo, sua filha, isto é, objeto de sua percepção. Segundo Pitágoras, a mônada volve ao silêncio e à obscuridade depois de desdobrar a tríade da qual emanam os 7 números restantes dos 12, que são a base do universo manifestado. Então, dizendo com nossas palavras, dentro do nosso conhecimento atual, inclusive faz parte do processo de iniciação na eubiose, né? A mônada provém do Sol central, é uma faísca, é isso? É uma faísca do Sol central, por isso que a mônada, conforme conforme o Antigo Testamento, né, de Moisés, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos uma faísca do Sol central. E vamos viver, a nossa mônada vai viver exatamente no primeiro logos, Brahma. E de lá não sai. De lá não sai. Mas de lá ela emana uma projeção, cada mônada, né, cada faísca, emana projeções em direção do mundo físico mais denso, e é claro que essa projeção, à medida que vai se aprofundando nos mundos mais densos, vai perdendo a noção da sua própria divindade, vai se esquecendo da sua origem. Né? Então, isso é muito importante, essa questão. Né? Então, demonstra-se que a Dua Demula Prakriti, como nós falamos, né? A mãe do Logos, e ao mesmo tempo sua filha, isto é, silêncio e obscuridade. Depois de desdobrar a tríade, da qual emanam os 7 números restantes dos 12, e que são a base do universo manifestado. Né? Subarro, que é um eminente estudioso, em nota sobre o Bhagavad Gita, conforme o HPP, ele diz o seguinte: para Brahman, o desconhecido e incognoscível, não é o ego, não é o não ego, nem tampouco a consciência, não é a Atman sequer, mas ainda que não seja em si um objeto de conhecimento, é sem dúvida capaz de sustentar e dar lugar a todas as coisas e classes de existência que se convertam em objeto de conhecimento. É a essência una da qual nasce a existência, um centro de energia que se chama Logos. Isso está falando, então, do Sol central. Do Sol central. Dentro desse esquema de organização do universo que se vê pela ciência inicial das idades, o Sol central é uma projeção imediata justamente do verbo divino, né? Justamente do eterno, né? Do eterno. Se bem que o próprio Logo central ele não consegue entender o eterno. Tanto que aqui é dado aqui uma relação de um nome específico de Mula Prakriti. Mula Prakriti chama-se a raiz da matéria. Essa raiz da matéria, ela envolve, ela fica na frente, ela fica entre o Sol central e o eterno. Então, quando o Sol central olha para o eterno, ele não vê o eterno, ele vê Mula Prakriti, a raiz da matéria. É claro que para o processo dele de transformação, ele precisa fazer o desvelar, fazer o desvelamento, tirar esse véu da frente dele. Isso, evidentemente, nós não podemos entender, está muito acima do nosso entendimento, mas é basicamente o processo que deve acontecer com o Sol central, como tudo no universo deve acontecer em seu processo de evolução. Né? Segundo Pitágoras, a mônada volve ao silêncio e à obscuridade, né? Depois de se desdobrar a tríade, da qual emanam os 7 restantes, como nós já falamos, dos 12, que são a base do universo manifestado. Muito bem. Então, nós dizemos mas ainda que não seja em si um objeto de conhecimento, né? Como nós falamos do Parabrahma, né? O Sol central, é sem dúvida capaz de sustentar e dar lugar às coisas e classes de existência que se convertam é isso, em objeto de conhecimento. É a essência una da qual nasce a existência, um centro de energia que se chama Logos. É um centro de existência de energia chamado Logos. Muito bem? É o verbo dos cristãos. É o verbo dos cristãos no sentido esotérico, verdadeiro. É o Avalokiteshvara dos budistas. Veja bem, a doutrina budista também entra nesse campo e
e faz as suas averiguações a respeito desses estudos transcendentais. Né? É o primeiro ego do cosmos, e todos os demais egos são apenas seus reflexos e manifestação. Existe no estado latente do seio de Parabrahma durante o Pralaya. Possui uma consciência e individualidade própria. Então, é isso aí. É a indivíduo para-Brahma. O que é para-Brahma? Aquele que está além de Brahma, ou também de Brahma. É isso? Está além de Brahma. É justamente o que a ciência iniciática nos indica como o Sol central. O Sol central. Do quê? Especificamente, estamos falando do quê? De que quando nós falamos isso, nós nos referimos ao universo. Mas esse universo ao qual nós nos referimos, seguindo a linha de Helena Blavatsky, é o nosso sistema solar. Veja bem, tudo que nós falamos a respeito desses temas de simbolismo arcaico universal, de evolução, de Brahma, de Vishnu, do Sol Central, é referente ao nosso sistema solar. E normalmente é o quarto sistema evolutivo. É o nosso quarto sistema evolutivo. É o quarto sistema solar que está existindo nesse processo, na decorrência da sequência da influência e da ação dos 7 deuses criados pela Mãe Divina. É isso? Ora, então, é o verbo dos cristãos. Né? Então, esse centro é um centro de energia, mas centros são inumeráveis no seio de Parabrahma. Esse ego é abstrato, e a primeira diferenciação é para Brahma. Quando entra na existência como ser consciente, se lhe aparece para Brahma, desde o seu ponto de vista objetivo, como Mula Prakriti. Para ele, essa é material. Para ele, o Logos, do mesmo modo que qualquer objeto material, o é para nós. Então, Mula Prakriti para o Sol central, né? Realmente é uma materialidade que lhe corresponde ao seu modo de observação, ao seu estado de consciência. Para Brahma, não pode ser visto tal como é em si mesmo. É visto pelo Logos como um véu que o encobre, e esse véu é a poderosa extensão da matéria cósmica. Então, é essa a limitação. Por mais que se eleve, né? Por mais que se eleve dentro do nosso sistema evolutivo, né? Nós vivemos todos no processo maiávico. Veja bem, isso é muito importante no entendimento da doutrina secreta e da ciência iniciada das idades. A única coisa que não é maiávica é o imanifestado. Isso é justamente o eterno. Ele não é maiávico, é a realidade. Mas tudo aquilo que se projeta dele é Maia, né? Então, o nosso universo, o sistema solar, e todo o sistema de processo evolutivo age dentro de um campo da Maia. Né? Então, depois de aparecer como um ego, por uma parte, e Mula Prakriti, por outra, age como energia única por meio do Logos. Então, ele age como energia única, né? Una. Então, daí que na própria biose nós temos aquela noção fantástica que o nosso professor transmitiu a nós, né? Que nesse mecanismo desce energia e sobe vida consciência. Repetindo, desce vida energia e sobe vida consciência. Ou seja, quando a mônada projeta de si, de Brahma, uma projeção em direção dos mundos inferiores, ela projeta essa energia, que é vida, uma vida-energia. Essa vida-energia vem bater nos mundos mais densos e tem que retornar ao seu ponto de origem, que é o primeiro trono, e a cada nível que essa projeção da mônada vai alcançando, vai alcançando seu conhecimento, ela vai aumentando o seu conhecimento a respeito das questões desse universo maiávico. E é claro que, à medida que a consciência da mônada vai se expandindo, ela vai se libertando dessa maia que está dentro dela mesma. Não é verdade?
está dentro dela mesma. Onde está mais? Está dentro dela mesma. Ela não consegue ver outra coisa a não ser aquela Maia que existe dentro dela mesma. Né? É, imediatamente nós voltamos ao nosso grande mestre, Senhor Jesus o Cristo. Né? Ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe em nós. Porque ele disse: vós sois Deus. Ora, o que é conhecer o Deus que existe dentro de nós? O autoconhecimento, a iniciação. Ponto final. É isso? Conhecer a mim mesmo? É isso? Ou qualquer um que conhece a si mesmo, ele começa a conhecer o Deus que existe dentro dele. Ou seja, significa a volta da mônada a Brahma. E significa justamente a volta à casa do Pai, conforme a parábola do filho pródigo ensinada pelo nosso Senhor Jesus o Cristo. Né? Então, experimente o estudante fechar os olhos e, com a percepção consciente, esforce-se para pensar exteriormente até os limites extremos em todas as direções. Verá que linhas e raios iguais de percepção se estendem da mesma maneira em todos os lados, de tal modo que um supremo esforço para perceber terminará na abóbada de uma esfera. A limitação dessa esfera será, por força, um círculo máximo, e os raios diretos do pensamento, em todas as direções, devem ser linhas retas, raios desse círculo. Esse conhecimento turmaiável está contido dentro desse círculo fechado. Né? Esse círculo fechado, isso mesmo significa o nosso sistema solar, o nosso quarto sistema evolutivo. É isso? É claro que, para que a gente, a consciência da mônada, prossiga no seu processo evolutivo universal, ela tem que passar pelo quarto sistema evolutivo, depois passar pelo quinto sistema. Né? Nosso mestre sempre nos dá, na eubiose, nos dá processos específicos de yoga e de meditação para que nós atinjamos o quinto sistema evolutivo, depois o sexto sistema evolutivo. E, é claro, imediatamente, na sequência, o sétimo, né? Até atingir uma oitava coisa, que é a síntese. Então, fecham-se os 7 dias de Brahma para começar um novo ciclo de 7 dias, justamente aí, quem sabe? Ninguém tem ideia do que seja. Aí, um outro universo, novos sistemas evolutivos, né? Mas, à medida que as consciências vão evoluindo, elas vão entendendo cada vez mais a sua própria natureza interna e libertando das suas limitações. Libertando-se das suas limitações. Então, por isso que Jesus, novamente, conhece a ti mesmo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar do quê? De nós mesmos, da nossa limitação de entendimento. Né? Esse deve ser, humanamente falando, o conceito extremo, que abarque o logos manifestado, o qual se formula como uma figura geométrica ou um círculo com um diâmetro que divide em raios. Portanto, uma forma geométrica é o primeiro meio cognoscível de relação entre o logos e a inteligência do homem, a forma geométrica. Isso é verdade. A forma geométrica é justamente o caminho, a união, que nos dá essa ligação com o entendimento superior. Né? Esse círculo máximo, como um ponto no centro, é o logos, ou o verbo divino, Brahma. Mas esse Deus manifestado é tão desconhecido para nós, exceto por seu universo manifestado, como o um e o ego que está latente em nós. Por meio dessa luz é que desse verbo, né, são criadas todas as coisas. Essa raiz do eu mental é também a raiz do eu físico. É isso? Porque essa luz é a permutação em nosso mundo manifestado de Mula Prakriti, ou a raiz da matéria. Em seu terceiro aspecto, se conversa em mãe do Logos. Existe no esoterismo oriental ocidental 2 aspectos de todas as personificações do poder feminino na natureza: o numenal e o fenomenal. Então,
esses aspectos que ligam ao entendimento da Mãe Divina e toda a sua manifestando os deuses no nosso plano existencial, não é isso? Então, ele tem esses dois aspectos, o númeno, o numenal e o fenômeno. O fenômeno é aquilo que acontece sob as nossas vistas. E o fenômeno pode ser estudado pela ciência objetiva, em laboratório, etc. O número não, o numen, que é o que está por trás, não, ele só pode ser entendido através da consciência de um ser que tenha condições de penetrar os segredos, né? Isso, o que está oculto por trás da Maia. Né? Então, isso é muito importante, essa relação do número com o fenômeno. O primeiro é o aspecto puramente metafísico, e o segundo é o terrestre ou físico, mas ao mesmo tempo divino. Então o numen, a parte superior, né? Metafísico, que metafísico quer dizer, além do físico, metafísico além do físico. E o segundo é o terrestre, é o físico, ou ao mesmo tempo divino. Aliás, esse nome metafísico já é derivado do próprio Aristóteles, né? Que no seu os estudiosos mostram a sala onde Aristóteles, né, fazia os seus estudos, tinha as mesas com os seus papiros, com os seus escritos, né? E, então, eles dizem que, além da mesa onde ele fazia o trabalho, existia uma outra mesa. E essa mesa eles denominavam de metafísica. E ali estavam os estudos na metafísica, quer dizer, os estudos além do físico. Isso, então, chama-se a metafísica. Todos os estudos relacionados àquilo que é superior à própria assim, âmbito, o próprio âmbito do mundo objetivo, né, material. A deusa Kuan Yin, a mãe da misericórdia, a voz da alma, o verbo da criação, a palavra, todos são do Logos feminino em seu aspecto nominal. Então, é muito importante esse entendimento. Nós temos no nosso sistema evolutivo, né, justamente a mãe divina, que é o segundo Logos, que dá origem justamente aos 7 deuses. Então, esses deuses, né, a voz da alma, ou chamado da minha mãe da misericórdia, né, são, no universo, no sistema superior de entendimento, é entendido como o logos feminino, em seu aspecto numenal, númeno, que está além do fenômeno. Essas personificações alegóricas podem ver-se sobre 4 aspectos principais e 3 secundários, num total de 7. A forma para é a luz e o som, sempre subjetivos e latentes, que existem eternamente no seio do desconhecido, considerado como ideação lógica ou na sua luz latente. Há, pois, 4 classes de luz. Olha só o que a KBB nos fala. Há 4 classes de luz. A clara e penetrante luz objetiva, a luz refletida, a luz abstrata e a luz que compenetra as demais. A Cabala considera 3 fatores na criação: luz, som e número. Para Brahma, só pode ser conhecido no meio do ponto luminoso, ou logos, que não conhece para Brahma, por meio do ponto luminoso, ou logos. É isso? Só quando se divide em 3 e 7 na esfera manifestada, forma o andrógeno, e a figura manifestada é diferenciada. Os pitagóricos afirmavam que a doutrina dos números é a mais importante do esoterismo. Os pitagóricos. Pitágoras dizia assim: o universo todo é número, né? Foi revelado ao homem por deidades celestes. Isso não foi uma criação de Pitágoras, foram as deidades celestes, os seres superiores, que usaram Pitágoras como veículo para transmitir esse conhecimento, né? Tudo no universo é número, assim como também a geometria é importante para o entendimento do universo. Então, a mônada é o princípio de todas as coisas. Veja bem, a mônada é o princípio de todas as coisas no nosso sistema evolutivo. Da mônada e a dúada indeterminada ao caos, os números desses os pontos, dos pontos as linhas, dessas superfícies os sólidos, dos sólidos os 4 elementos, fogo, ar, água e terra.
tudo correlacionado e transformado consiste o mundo. Então, são as dimensões, né? As dimensões. Isso aí, claro que se nós nos vendo o percurso da luz, né? A descida da vida-energia, né? A descida da vida-energia significa a descida da consciência através das dimensões, né? Ele vai vindo, descendo dimensão, até chegar ao ponto. E a matéria é a primeira dimensão. A primeira dimensão. E justamente no retorno à casa do Pai, então, a consciência tem que ir se expandindo e aumentando a sua capacidade de entender as dimensões. Então, por isso que HPB nos informa o seguinte: tudo no universo é consciência. Tudo no universo é consciência. Mas existe, claro, consciências dilatadas e consciências ainda pontuais. É isso? Mas tudo é consciência. Um elétron tem consciência, um átomo tem consciência, uma partícula subatômica tem consciência, assim como um animal, uma planta tem consciência. E nós temos a nossa consciência humana, por enquanto, para, no dia que nos tornarmos adeptos, possuir uma consciência super-humana, e evidentemente subdivina e depois, mais tarde, divina. Então, a gente vê que isso a gente vê, de maneira geral, esse jogo dos números, dos sons, né? Conforme o nosso mestre diz, tudo no universo pode ser estudado através dos números, dos sons e das cores. Dos números, dos sons e das cores. E é claro que a ciência percebe, ela já vê no universo a matemática em si, né? Toda reação química, todo o processo físico de evolução planetária e dos universos físicos podem ser estabelecidos através de fórmulas matemáticas, né? Mas a única diferença que a ciência ainda não chegou a essa conclusão, ou se afastou disso, é de que esta origem do universo tem uma origem cósmica superior inteligente. Isso aí que divide e separa realmente o entendimento da ciência acadêmica da ciência iniciática. Mas isso será conseguido através do tempo, através da evolução dos cientistas, aumentando o seu estado de consciência, ou seja, através do autoconhecimento. Então, esse é o caminho da ciência no terceiro milênio agora. No terceiro milênio deve acontecer esse avantajar da ciência através da evolução da consciência dos cientistas, que vão se tornando cada vez melhores veículos para a consciência do eterno, a consciência da lei cósmica justa e perfeita. Muito bem, é isso que nós queríamos passar aqui nesse sábado, né, a respeito dessas meditações que nós fizemos sobre a teogonia dos deuses criadores, né, e passamos, então, a palavra ao nosso irmão Carlos para a gente comentar esses dados e expandir esses entendimentos para outras regiões. Muito bem, Carlos. Professor, muito bom. É fantástico esse tema, né, professor? Ao mesmo tempo é difícil, ao mesmo tempo é fantástico. E o senhor abordou desde o momento da projeção, né, do eterno, né, no homem, né, todo esse processo. E o que torna uma coisa mais complexa da gente entender, eu acho que, professor, seria essa dinâmica toda, né? E a gente tem a ponta, a gente é o corpo físico, a gente é a experiência de tudo isso, é a gente que movimenta tudo isso, né? E eu acho que tem várias dimensões entre o céu e a terra, entre o eterno e a humanidade. Eu acho que isso que torna complexo tudo isso, não é isso? Exatamente. É sempre nesse ponto que se baseia a ciência iniciada das idades. O nosso mestre, o professor Henrique Jardim de Souza, ele deixa bem claro, né, que o nosso sistema, o nosso atual sistema evolutivo, indiscutivelmente, ele é maiávico, é maia, é ilusão. Ele é projeção de algo superior, né? Mas, por ser projeção de algo superior,
num plano inferior e torna-se ilusão. E essa ilusão, evidentemente, nós temos dificuldades de entendimento pela falta de entendimento, porque a nossa consciência não é capaz de abarcar esse conhecimento de acordo com o que determina a ciência iniciática das idades. Mas isso é transitório, porque esse é o processo da evolução. Né? O que é evoluir? Justamente a evolução da consciência, né? Da evolução. À medida que nós vamos ampliando a nossa consciência, nós vamos nos libertando das limitações das nossas próprias idiosincrasias, das nossas próprias limitações internas e passando para um conhecimento superior, universal. Né? Isso aí, é claro que, à medida que a consciência de todos que estão evoluindo vai se ampliando, vai formando as hostes dos grandes mestres, os grandes orientadores universais. Né? São níveis e mais níveis que vão se aproximando cada vez mais do Pai Central, de Brahma, a volta à casa do Pai, como Jesus falou, e depois vai se aproximando do Sol Central e, concomitantemente, vai se aproximando da origem fundamental de tudo, que é justamente o eterno, né? O imanifestado. Mas é necessário que a gente entenda justamente esse processo, esse mecanismo da evolução. É como sempre nós falamos, né? O importante nesse processo todo é conhecer como essas coisas funcionam, né? Essa descida da consciência, a projeção da mônada até um plano inferior, depois a sua subida, com a análise de todos os processos que ocorrem no seu caminhar, aprendendo coisas, absorvendo conhecimentos, né? E levando esse conhecimento para justamente a casa do Pai, a volta à casa do Pai. Esse é o processo, basicamente, de entendimento do processo evolutivo. Agora, veja bem, é claro que, muitas vezes, as pessoas podem dizer assim, bom, no nosso sistema evolutivo, nós estamos nos tornando deuses. Não é verdade isso. Nós não estamos nos tornando deuses. Nós já somos deuses. Jesus falou isso, vós sois deuses. Nós somos deuses esquecidos. Mas nesse processo de transformação, a gente vai, através do enfoque da mitologia, de todos esses processos de ensinamentos superiores, vamos dizer assim, simbólicos, a gente vai decodificando, vai tirando a maia, vai tirando os véus, né? Vai desvelando, a gente vai desvelando essa realidade a fim de atingir cada vez mais o conhecimento profundo das coisas do universo. Mas isso se faz através do autoconhecimento. E esse é o projeto primordial de qualquer ser humano. É o tema do nosso programa, né? Projeto Iniciação. Somente através do projeto Iniciação, da iniciação do autoconhecimento, o indivíduo consegue superar as maias e atingir um conhecimento profundo das coisas lá no universo superior. Né? Por isso que lá na antiguidade, ela sempre disse aí, né? Conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses do universo. Essa é a base do procedimento evolutivo e todos devem seguir de acordo com a ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. Gilberto, suas colocações. Opa, estava sem som aqui. Estava sem som, é. Eu estava aqui analisando, professor. Seria correto a gente dizer que as religiões, elas usam, né, da mitologia, no caso, para explicar aí os seus conceitos? As religiões utilizam, sim, a mitologia, né, como a própria definição de HPB a respeito da transformação da mitologia em contato com os diversos povos. Né? Existe um conhecimento mitológico que vem lá da antiguidade. Esse conhecimento mitológico vai se espalhando pela Terra, vai atingindo outros povos, né? Outras civilizações.
E aí está as religiões, os dogmas. É claro que toda essa mitologia vai sofrendo adaptações necessárias para aquele povo, para aquela situação de existência de uma determinada civilização. É por isso que existem na Terra muitos povos de diferentes origens, diferentes lugares, né? Mas, se nós analisarmos a fundo, nós verificamos que existe um nexo, uma conexão entre todos esses conhecimentos. Não é verdade? Se nós pegarmos o Egito Antigo, pegarmos a antiga Índia, pegarmos aqui os maias, os astecas, né? Nós veremos profundo ligações desses entendimentos. Tanto que, veja bem, olha, é, é, a história acadêmica, não nos mostra uma convivência entre os egípcios e os maias, os astecas, né? A ciência não nos mostra essa convivência. Mas essas civilizações construíam pirâmides, não é isso? E todas as grandes civilizações, né, tanto do Oriente como do Ocidente ou das Américas, tinham esta conotação, essa característica importante, a construção de pirâmides. Não é isso? Agora, por quê? Por que os povos tão distantes, no qual a ciência não revela uma conexão imediata através dos tempos, né? Foram separados através de oceanos de longínquos, né? Eram longínquas entre eles, essas civilizações, e todos eles, como um exemplo, né? Edificavam pirâmides. Porque esse conhecimento vem de Atlântida, da Lemúria, né? E a pirâmide tem um significado importantíssimo dentro do entendimento cósmico universal, né? Tanto que o nosso mestre nos mostra a constelação do Cruzeiro do Sul como sendo uma pirâmide olhada por baixo, né? Se nós olharmos a constelação do Cruzeiro do Sul, é uma pirâmide olhada por baixo. O nosso mestre diz, é justamente o Cruzeiro do Sul a constelação que está relacionada com a Mãe Divina. A Mãe Divina. É isso. E a gente vê a importância do Brasil. Veja a importância do Brasil nesse processo de terceiro milênio, né? Como o germe de uma nova civilização, o berço de uma nova civilização. O Brasil é chamado a pátria do Cruzeiro do Sul. Veja bem, o Brasil é chamado a pátria do Cruzeiro do Sul, a Mãe Divina. Olha só que importante, né? É uma coisa importantíssima. E nosso hino nacional, no nosso hino nacional, existe um momento que a gente reflete isso de uma maneira importantíssima. No hino nacional está escrito assim: dos filhos desta mãe és mãe gentil, dos filhos deste solo és mãe gentil. Então, o Brasil não é simplesmente uma figura masculina, é uma mãe. O Brasil é uma mãe. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Veja bem, claro, a pátria da Batalha Maitreya, não é isso? Aqui nós temos uma conexão profunda com o Cruzeiro do Sul, não é isso? A Mãe Divina está relacionada com uma pirâmide, tem o formato de uma pirâmide, né? E isso aí é uma fonte de energia. Nosso mestre diz, o Cruzeiro do Sul é uma fonte de energia, e essa energia vem incidir sobre a Terra, sobre o Polo Norte e vai até o Polo Sul, formando um tubo cósmico. O professor nos ensina isso com toda precisão, formando um tubo cósmico na Terra e vai do norte ao sul. É isso? Do Polo Norte ao Polo Sul. Então, tudo isso no universo está conectado. Está conectado. Mas essa conexão, é claro que não pode ser percebida através da nossa inteligência, do nosso estado de consciência. Então, essa conexão é nos dada através da mitologia. A mitologia nos mostra de forma ainda, vamos dizer assim, bastante, não ilusória, mas a plasma na nossa cabeça uma ideia dessa relação que existe entre todos esses pontos do universo, entre todas essas funções universais que se conectam entre si para produzir os sistemas evolutivos. É muito importante
essa consideração. Muito bom, professor. Abrindo aqui para as perguntas, o Júlio Teixeira coloca: decodificando, estranho e rebelo-me contra códigos assinalados com números. Uma sociedade livre, iniciática, não pode ser a prisioneira de um código criado por uma ideia tamásica, heurística. Bom, veja bem, o nosso Júlio, o irmão Júlio ele tem as suas razões para afirmar isso, né? A rebeldia contra códigos assinalados com números, né? Mas, veja bem, nós devemos assinalar que tudo isso, veja bem, agora a gente vai analisar a polaridade, né? Quem entende, o nosso mestre diz, quem entende a polaridade entende tudo. Ele diz que é importante entender a polaridade. Então, nós podemos ver muitas coisas que acontecem ao nosso redor, é isso? Na religião, no comportamento dos povos, no comportamento das civilizações, né? Como algo que não está adequado ao processo de entendimento superior, né? Então, aí é o caso do nosso irmão Júlio, que tem pelo menos eu entendi dessa maneira, né? Uma rebeldia contra códigos assinalados com números, etc. Assim por diante. Mas nós podemos dizer o seguinte: aí, no caso, nós podemos entender nem como bem e como mal, é o necessário. É o necessário, né? Então, para que o número seja entendido, é necessário que o fenômeno seja explicado com determinadas formas específicas, com números, com cores, com sons e assim por diante. Né? É um ponto de referência. Né? É o simbolismo. É o simbolismo. O simbolismo é bem ou mal. O simbolismo, o uso do simbolismo é uma coisa boa ou uma coisa má? É o bem ou o mal? Não é uma coisa nem outra, é o necessário. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos deixa bem claro, né, que, no princípio, a iniciação, inicialmente, é simbólica. Nós evoluímos através de símbolos, para depois, no futuro, nós entrarmos em contato com o conhecimento superior através da realidade. Então, inicialmente, a iniciação é simbólica, depois a iniciação é real. A iniciação é real. Né? Então, entramos na realidade. Então, são processos necessários. E na religião a gente vê isso, né? A gente vê em qualquer religião. Existem símbolos. Esses símbolos, em princípio, a gente pode contestar, dizer que não tem validade, que são muito imaginativos, coisa muito assim, como se fosse coisas para criança. Né? Mas ela é necessária para ser absorvida pelo entendimento de quem ainda não tem consciência das coisas superiores. Isso. Então, o mito, a mitologia, todos esses processos são métodos assim didáticos. Vamos dizer de uma maneira mais assim humana. São processos didáticos para ensinar algo superior para quem não tem ainda o conhecimento superior. Né? É por isso que o mestre Jesus utilizava justamente as parábolas. Né? E as parábolas de Jesus Cristo são perfeitas. Elas exprimem exatamente a natureza do universo, a natureza das coisas, das leis, apesar de estar falando com parábolas. Com parábolas. Né? Então, isso é muito importante. Agora, veja bem, é um bem ou mal? Não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. Né? Numa escola para crianças, a gente, no primário, a criança está começando, não se fala tudo de imediato, é impossível falar tudo de imediato. Nós temos que ensinar as coisas progressivamente, né? Tem que ensinar a tabuada, tem que ensinar uma série, né? O beabá, né? As letras, né? Os processos das sílabas, para depois, no futuro, então, a criança vai para o grau médio, depois para a universidade, e aí sim, na universidade, vai entrar em cálculos profundos na matemática, né? Cálculo integral, derivadas, etc. Né?
e matemática ainda superior ainda, utilizada pelos grandes físicos, né? Que é uma matemática extremamente difícil de ser entendido por qualquer um, né? Que não tenha formação para isso, né? Então, dizemos o seguinte, é o necessário, né? É uma necessário, né? Uma sociedade, o nosso irmão fala, uma sociedade livre iniciática não pode ser prisioneira de um código criado por uma ideia tamásica crística. É claro, claro, uma sociedade iniciática ela não pode ser prisioneira de coisa alguma. Principalmente não pode ser prisioneira de si mesmo, das suas próprias limitações internas. Né? Mas essas limitações internas vão sendo construídas, vão sendo superadas através do autoconhecimento. Então, enquanto uma civilização não tem autoconhecimento suficiente, é necessário uma linguagem de parábolas simbólicas. Né? Muitas vezes, esse simbolismo é entendido de forma errada. Isso acontece na humanidade. Né? O símbolo pode ser entendido de forma errada, né? E produzir situações não condizentes com aquilo que a gente chama do amor universal. Isso pode acontecer, sim, sem dúvida. Né? Mas é um estado de consciência que está gerindo aquilo. Né? O conhecimento tem que ser dado de uma forma ou de outra. Né? Então, esses são os caminhos. São os caminhos que a lei nos produz, né? E justamente que faz parte desse estudo que nós estamos seguindo agora, né? Justamente do simbolismo arcaico universal. Arcaico quer dizer muito antigo. Né? Então, esse simbolismo é dado para o ser humano, ele é projetado na face da Terra, ele sofre modificações e adaptações de acordo com a ciência, né? De acordo com a determinada civilização ao qual ele está adequado, né? E pode realmente, conforme o nosso irmão Júlio disse, ele pode produzir resultados não de acordo com os princípios universais do amor, do perdão, né? Mas isso não é o simbolismo que causa, mas é o falso entendimento daquilo que o simbolismo tenta explicar de maneira universal, mais profunda, né? Mas de forma simbólica, né? Então, agora, o trabalho precisa ser feito. Né? O trabalho precisa ser feito. Né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento. Né? Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto coloca o seguinte: olhando a revolução dos planetas no universo, devemos considerar como boa ou má? Não, tudo no universo obedece uma lei cósmica universal. Nada acontece por acaso. Né? Os planetas evoluem, não é isso? Nós podemos observar no espaço infinito, né? Em outros sistemas, né? Que nós estamos longe de entender, as estrelas elas se transformam, têm um tempo de existência de milhões de anos, depois, normalmente, elas se contraem, viram supernovas, explodem, né? Galáxias entram em conflito, em choque. Né? Tanto que a nossa galáxia Via Láctea, a ciência descobriu que ela está em rota de colisão com Andrômeda. É isso. Isso bilhões e bilhões de anos para frente. Existe uma rota de colisão da nossa galáxia com a Andrômeda, a galáxia Andrômeda. É isso. Então, isso aí vai produzir outros resultados. Né? Agora, é claro que, um exemplo, a colisão da Via Láctea com Andrômeda não acontece por acaso. O acaso não existe. O nosso mestre diz: o acaso não existe. Existe um projeto evolutivo aqui envolto nessas duas galáxias para produzir resultados outros, né? Justamente direcionados para a evolução do universo como um todo. Né? Então, nós não podemos simplesmente considerar o que a gente vê com os nossos olhos, pelos telescópios, como uma coisa boa ou má, mas necessária. Necessária, né? Por exemplo, aqui na Terra nós tivemos os dinossauros, né? Viveram durante 60 milhões de anos.
É isso? A ciência nos revela isso. Os dinossauros viveram durante 60 milhões de anos. E, num determinado momento, segundo a ciência afirma, né? Não é a ciência iniciática que afirma isso, é a ciência. A ciência diz que caiu um bólido, um meteoro, um corpo sideral, caiu sobre a face da Terra e provocou um distúrbio enorme, né? Na Terra, com levantamento de poeira, a tal ponto que houve uma oclusão da luz solar, né? Houve tanta poeira na atmosfera que a luz do Sol não conseguia penetrar na Terra, e isso causou a morte súbita dos dinossauros, que viveram milhões e milhões de anos, 60 milhões, e poucos tempos. A ciência, eu nunca li a ciência dizer em quanto tempo os dinossauros morreram, se forem meses ou anos, mas foram, para quem vive milhões de anos, eu acredito que um processo desde a queda de um meteoro, eles morreram em poucos dias, né? Dias ou meses, foi uma morte e acabou. Acabou o dinossauro. Mas outras possibilidades surgiram, né? Depois a atmosfera clareou-se novamente, novas possibilidades existiram, né? Agora, é bom ou mal o que existe, o que ocorre no espaço sideral, na Terra? Não é bom nem mal, é o necessário. É o necessário. Ali, os dinossauros foram criados protótipos genéticos importantes para a evolução de todos esses do universo, né? E isso não se perde. Eu só quero dizer uma coisa. Por exemplo, os dinossauros sumiram na Terra, mas não sumiram do universo. Nós sabemos, veja bem, aqui na Terra, os registros genéticos estão nos mundos internos. Veja bem que interessante. Os registros genéticos dos dinossauros estão todos preservados nos mundos internos. Nos mundos internos. Então, é claro que, se um dia, é isso, uma força cósmica, através da lei cósmica justa e perfeita, que quiser construir, reviver os dinossauros em algum lugar, ou na Terra, ou em outro planeta que seja, ele não vai buscar esse processo em algum lugar. Ele vai justamente naqueles registros que já estão contidos nos mundos internos, nos registros internos, e vão utilizar novamente aquilo. Nada se quer, nada se perde. Né? Lavoisier novamente, né? Lavoisier, o grande químico do século XVIII. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é uma lei universal. Então, isso eu digo com o Dumont Razel, né? A revolução dos planetas do universo, entre choques, colisões, etc. Nós não podemos considerar boa ou má, é o necessário para que ocorra a evolução universal. Agora, essa evolução universal, todo esse projeto é o que nos escapa do nosso conhecimento. Isso nos escapa do conhecimento, pelo menos por enquanto. Essa é a questão. O processo evolutivo universal. Agora eu já estou falando não só do sistema solar nosso, mas de outros sistemas solares, de outras galáxias. Existem bilhões e bilhões de galáxias. Imagine quantos planetas e sóis e sistemas planetários não existem espalhados pelo universo. É uma coisa incomensurável. O próprio Carl Sagan, o grande astrônomo, ele dizia que existem mais estrelas no infinito, no espaço infinito, do que grãos de areia nas praias da Terra. É uma coisa imensa. Então, é isso que eu posso dizer para o nosso irmão Baselli Neto a respeito dessas considerações, a respeito da evolução dos planetas, né, no sentido positivo e negativo. Ô, professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: para Brahma, para antes, seria a causa das causas? Não, o para-Brahma é algo que vem antes de Brahma. Então, nós temos Brahma. Brahma é o Pai Celestial. Esse é o primeiro trono. Acima de Brahma existe Brahma. Olha só, acima de Brahma existe Brahma. E acima de Brahma existe Para-Brahman. Para-Brahman, a gente pode dizer que é justamente o que é para, além de.
para Brahma, quer dizer, além de Brahma, é justamente o Sol central. Agora, além do Sol central, é o eterno, é o imanifestado. É isso? Então, essa estrutura que nós temos disponível. Pode ser que existam outras coisas a serem verificadas, mas ainda não nos foi revelado. É isso? Eu posso dizer que isso é o final do entendimento? Claro que não. Isso aqui é o que foi possível ser revelado para nós através do quê? Das revelações dadas pelo HPB, do nosso mestre, professor Henrique de Souza, é o que nós podemos ter no momento para o entendimento dessas coisas todas. Então, nós temos o terceiro trono, o segundo trono, que é a Mãe Divina, depois temos o primeiro trono, que é o Pai Celestial, ou Brahma, depois, acima dele, tem Brahma, e acima de Brahma tem Parabrahma, quer dizer, além de Brahma, que é o Sol central. Então, isso aí é a nossa estrutura, que nós podemos entender de maneira preliminar. Eu estou dizendo de maneira preliminar, porque é claro que existem infinitas coisas dentro desse contexto todo que nós ainda não podemos entender. Não temos condições de entender. Muito bom, professor. A Alice ela coloca o seguinte: professor, seria possível, de algum modo, adquirirmos a condição para compreendermos a razão pela qual, sendo já deuses autoconscientes, a necessidade de descer a dimensão tão densas, limitantes, e em sequência realizar o caminho de volta à custa de tanta dedicação, disciplina esotérica e processos de longas iniciações? Bom, a nossa irmã Alice põe o início da pergunta. Seria possível adquirir a condição de compreender uma razão pela qual... Muito bem, essa é uma pergunta. Seria possível nós entendermos isso? Isso, eu devo dizer o seguinte, é um dos temas expostos por Helena Petrovna Blavatsky. Ela diz o seguinte: esse é o grande mistério do nosso universo. O grande mistério universal. Por quê? Por que o Eterno, tendo tudo dentro de si, nada lhe faltava, o Eterno, né? Manifestado, lhe falta alguma coisa? Nada, ele tem tudo. Ele projetou de si, faz uma projeção, e cria todo esse universo maiávico. E depois, dentro desse processo maiávico, há uma emissão de faíscas do Sol central, é isso? Que é uma própria manifestação do verbo divino sob uma forma específica, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus vai se projetando para o fundo do poço, vamos dizer assim, para a forma mais densa, e vai se perdendo a noção da sua própria divindade. É a grande pergunta. É isso? Eu não tenho resposta para isso. E muitos não têm. Muitos, né? É muito interessante que eu já rodei por várias correntes, vários estudos, etc. Nunca encontrei uma corrente, ou um mestre, ou algum iniciado, ou o que seja, né? Um grande mestre, que nos dê a explicação disso. Isso não tem explicação. O que eu percebo nesses estudos que existem hipóteses a respeito disso que acontece, né? O máximo que eu posso admitir dentro da minha consciência, o máximo que eu posso admitir dentro da minha consciência é pensar da seguinte maneira: isso é assim porque é a natureza do próprio Eterno. A natureza do Eterno é essa. Mas não me explica, não dá uma explicação verdadeiramente com um aspecto racional, científico, né? Então, eu diria, esse é a natureza do próprio universo, o ser e o não ser. Mas não há explicação. É o grande mistério a ser resolvido. E a HPB diz, através do que a gente pode entender, é o grande mistério do nosso sistema solar. Nosso sistema solar. E o nosso próprio mestre, professor Henrique de Souza, ele nos dá o segundo mistério, né?
mais próximo de nós e que nós não entendemos ainda, que é justamente o mistério do Gólgota, a crucificação. Nós ainda não compreendemos, não conseguimos entender o porquê. O porquê. Mas, estudando através da ciência iniciática, através dos processos indicados aqui, que enquadrados nesse projeto de iniciação, a gente percebe que, naquele momento da crucificação, estava tudo reunido ali. Estava tudo reunido no Calvário, todo o nosso sistema solar. Todos os deuses estavam ali reunidos para dar justamente um encaminhamento a respeito da evolução do ser humano nesse projeto do evolutivo de quarto sistema, rumo ao quinto sistema, sexto sistema e assim por diante. Então, não há uma resposta específica. Ninguém tem. Ninguém tem. Na verdade, ninguém tem. É isso. E depois tem outra, veja bem. Se, agora, hipoteticamente, se alguém tivesse essa resposta, um ser superior, ele não conseguiria nos explicar. Por quê? Por deficiência da didática dele? Não, pela ausência de condições nossas de entendimento. Ausência de entendimento. Então, essa é uma verdade que ninguém vai ensinar para ninguém. Isso eu tenho certeza. É uma verdade, um mistério que não vai ser desvendado de boca para ouvido, e um vai explicando para o outro, não. Essa verdade, a ser desvendada, esse mistério, tem que ser resolvida por cada consciência. Cada consciência deve encontrar a resposta aonde? Agora eu digo, onde está a resposta para esse conhecimento? Está dentro de cada um. Pronto. Essa é a resposta. Não é isso? Nós não sabemos a resposta, mas sabemos de uma coisa. A resposta para essas dúvidas está dentro de cada um. Jesus, vós sois deuses. Se somos deuses, nós temos as respostas todas dentro de nós. Só que não conseguimos entender ainda porque estamos presos às nossas circunstâncias maiávicas, à nossa personalidade. Mas a resposta está dentro de nós. Eu não sei a resposta, mas eu sei onde ela está. Né? Ela está dentro de nós, de cada um de nós. E outra coisa, ninguém vai ensinar nada para ninguém. Cada um tem que descobrir isso por si mesmo. Então, não adianta sair pelo mundo, tentar encontrar alguém que venha me explicar isso ou aquilo. Não, isso é impossível. A resposta está dentro de mim, dentro de cada um. E só lá dentro de cada um a resposta pode ser conseguida. Né? É o autoconhecimento. O conhecimento do Deus que existe dentro de si mesmo. Isso é muito importante. O caminho já está delineado. O caminho é esse. Agora resta prosseguir nesse caminho. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira ele pergunta o seguinte: a mônada desce e se envolve nas 7 peles. Para subir iluminando uma a uma até atingir o 8º estágio, ou Brahma realizado, mergulhando no seio da imaginação? Esse é o mistério, porque essa fração do eterno, que é a mônada, né? Essa é uma projeção do eterno. Né? É uma projeção do eterno. Nós somos a projeção do eterno. Fomos feitos à imagem semelhante de Deus. Então, essa projeção vai se envolvendo, descendo e se envolvendo nos mundos cada vez mais densos. Agora, existe um plano, existe nada acontece por acaso. Existe um plano evolutivo, um plano claro que existe algo por trás disso tudo que nós não podemos entender. Né? Então, a mônada se desce se envolve nas 7 peles, para depois subir iluminando uma a uma até atingir o 8º estágio. A verdade é o seguinte, pelo conhecimento iniciático, nós sabemos que a mônada, a projeção da mônada, quando desce, é uma, mas depois, quando sobe, ela volta acrescida de todos os conhecimentos e experiências que ela teve nos mundos inferiores. Ela volta diferente. Então, todos os seres que existem no universo, as grandes hostes, as grandes correntes
elas não simplesmente não apareceram por acaso, foram fruto do processo evolutivo. E agora, uma coisa importante também a gente verificar, né? Um fenômeno muito interessante. Né? À medida que a mônada vai expandindo o seu estado de consciência, ela vai se tornando cada vez melhor veículo para a divindade. Isso é importante, veja. Ela vai se tornando um veículo cada vez mais valioso para o eterno, para a divindade. Né? Então, veja bem, esse processo de descida da consciência da mônada e subida significa a criação de veículos. Veículos para que essa consciência se manifeste no mundo físico denso. Esse é o mistério. Por quê? O porquê disso? Não tem uma explicação. Não existe uma explicação objetiva. Em nenhum livro, em nenhum ensinamento de qualquer mestre, e assim por diante. Né? Agora, o conhecimento básico, isso tem, todas as correntes, né? E é o autoconhecimento que é o caminho para o entendimento dessas questões todas. Né? Isso. A gente conhece a nós mesmos e conheceremos Deus e os universos. Conhecendo a verdade, a verdade nos liberta. Liberta justamente desse desconhecimento que nós temos a respeito das coisas do universo. Né? Então, isso é a liberdade que nós temos que atingir. Mas, aí, então, cabe a cada um seguir o seu caminho, no caminho da iniciação, e tentar, evidentemente, ampliar seus conhecimentos. Agora, é claro que nós podemos dizer que isso não é algo ilógico, isso deve ter algo extraordinário, não tem algo, tem, inevitavelmente, algo de extraordinária importância nesse sentido, né? Da manifestação. Mas nós não conseguimos entender ainda a realidade plena desse processo todo. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira coloca o seguinte: o conceito hindu ensina que tudo que nasce morre, e, portanto, é Maya, é ilusão. Sim, Maya é ilusão. Tudo que nasce morre dentro da Maya. Né? É o ciclo. Né? Os dias e noites de Brahma. Tudo tem um início, tem um fim. Tem um fim, é o necessário. Né? O conceito hindu. Né? Então, portanto, é Maya ilusão. É isso. Agora, a gente vê que, se nós considerarmos os conceitos dados por Blavatsky e pelo nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a respeito do eterno, a gente vê que ele não é ilusão, ele é tudo, né? É o ser e o não ser. Veja bem, olha que interessante. Olha o que interessante, né? Veja, tudo que nasce torna-se um ser. Depois, quando morre, ele deixa de ser aquele ser. É isso. Mas o eterno não é o ser e o não ser. É o ser e o não ser. As duas coisas. É a potencialidade e o ato. Não é isso? A potencialidade e o ato de si mesmo. Né? Tudo. Isso, HPB chama de aceidade. Por isso que é muito difícil, é extremamente difícil o entendimento. É impossível para um ser humano entender isso. Basicamente, é impossível para um ser humano entender isso. O caminho para o entendimento está justamente na libertação dessa maia da personalidade e seguir no caminho do caminho delineado pelo estágio subdivino e divino, atingindo o que Jesus falou, a volta à casa do Pai. Né? É o grande mistério que nós temos que dirimir em nossas consciências. Né? Isso é dito em toda a ciência iniciática da Índia, budismo, qualquer caminho iniciático que esteja ligado à ciência inicial das idades vai falar a mesma coisa a respeito desse mistério que nos envolve. Muito bom, professor. O Almir Warhol, ele pergunta: seria capaz de alterar a geometria perfeita para o bem criar no mundo material?
A imaginação seria capaz de alterar ou transformar a matéria? É uma pergunta interessante, né? Mas veja bem, seríamos capazes de alterar a geometria perfeita para o bem e criar no mundo material? Bom, eu quero dizer o seguinte, olha, uma coisa básica que nós devemos ter sempre em mente, né? Nós, na verdade, consciência, nós não criamos nada. Tudo já está criado. Veja bem, tudo está criado. Isso é básico no entendimento da, da iniciação, né? Por exemplo, um cientista, ele cria coisas, ele inventa coisas? Não, ele não inventa nada, porque já está, tudo já existe. Tudo já existe, tudo já está criado. Só não está manifestado. Então, o que um cientista faz, ele serve de veículo para a manifestação de coisas superiores no mundo objetivo. Sejam técnicas, sejam ideias, seja matemática, seja conceitos filosóficos e assim por diante. Não é verdade? E na pintura também, né? Na arte também. Né? Na arte. Aliás, existia um grande escultor, me lembro agora, o grande escultor lá da Capela Sistina, o pintor da Capela Sistina, como é que é? Me lembre lá. O Michelangelo? Michelangelo, estava esquecendo. Michelangelo, né? Um grande escultor e pintor, né? Então, ele falou uma coisa importante, né? Ele pegava uma peça de mármore e transformava numa obra de arte. Né? Então perguntavam para ele como é que ele conseguia fazer isso. Ele respondeu, isso faz parte da história, isso, ele registrou. Ele respondeu o seguinte: eu pego o mármore, a obra já está lá dentro do mármore, eu apenas tiro os excessos. Foi o que Michelangelo falou. A obra já está dentro do mármore, eu apenas tiro os excessos. Ou seja, ele próprio dizia, eu não sou eu que crio a obra de arte, ela já está ali, o protótipo. O protótipo da arte já está ali. Eu apenas tiro os excessos, faço com que a matéria assuma aquilo que já existe nos planos superiores. Então, tudo já existe nos planos superiores, né? As ideias, a beleza, tudo já existe nos planos superiores, justamente no âmbito da consciência divina. E nós nos tornamos, então, através do nosso processo iniciático de transformação interna, nos tornamos veículos, veículos. Todos esses grandes mestres, né, ou mestres no sentido geral, na pintura, na ciência, na arte, os grandes mestres cientistas, né, que fizeram descobertas extraordinárias, eles não inventaram por si mesmos, né? Eles foram veículos para que essas coisas acontecessem. E a gente percebe que existe uma conexão muito grande entre todos esses seres. Né? Uma coisa importante a gente verificar é que todos os grandes mestres, eles sempre têm na cabeça o setenário, o sete. É uma coisa impressionante, né? O sete é uma coisa que é inevitável quando um ser gera uma ideia, é o sete que prevalece. Tanto que Niels Bohr, quando ele gerou a ciência atômica, né? A ideia do átomo, ele imaginou o átomo, né? Um núcleo cercado por elétrons, né? Com 7 camadas de elétrons. São 7 níveis de energia. Então, por que 7? Ele podia fazer 8, 10, 5, 4, 20. Ele colocou 7. É impressionante, né? Por quê? Porque ele era um veículo da divindade. E era necessário que ele colocasse justamente os 7 níveis de energia ali contidos. Né? A tabela periódica, por exemplo, dos elementos, são 7 famílias. Por que 7? Não é isso? Isso foi descoberto pelos cientistas. Essas descobertas originaram a tabela periódica dos elementos, que todos nós estudamos na escola. Né? E são 7 tipos 7 famílias de elementos. Por que 7? Por que sempre 7, 7, 7, 7? Porque isso vem plasmado do universo superior, justamente porque o nosso sistema evolutivo é setenário, e não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito de ser diferente. Né?
Isso é muito importante, esse entendimento, né? Por isso, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão, né? Seria capaz de alterar transformar a matéria? Quer dizer, transformação ou alteração das qualidades da matéria só pode ser feita através de protótipos específicos, assim como a genética. A genética que nós temos dos animais, ela não surge na face da Terra, ela é projetada de cima. O gene, a genética, né? O DNA é uma projeção que vem de cima para baixo e é projetado na face da Terra. Nós recebemos isso à medida que o nosso processo evolutivo tem necessidade de que os organismos tenham uma complexidade maior no seu sistema genético do DNA e assim por diante. Esse arquétipo é projetado na Terra, isso é projetado na Terra e isso é nos trazido. E, geralmente, esses arquétipos não são jogados assim de cima para baixo. São seres que vêm para a Terra e trazem os arquétipos. Isso nós podemos ver com a própria descida dos anjos. Né? A queda dos anjos é assim, né? A tríade superior, a ativação da tríade superior, foi justamente a ativação da consciência superior do homem através da queda dos anjos. Eles trouxeram a possibilidade dessa ativação com a sua descida para os mundos objetivos. Então, essa é a relação que existe. Né? É difícil de entender isso, né? Mas através do caminho iniciático a gente começa a perceber essa relação fundamental que existe entre aquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. Verdade? É uma lei hermética, né? Tudo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Tudo que está em cima é como aquilo que está embaixo. E nós não podemos escapar disso. Muito bom, professor. A hora passou, eu nem percebi, professor. Deixa eu dar os recados aqui. Então, a nossa próxima roda de conversa, agora na terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, no mesmo horário, às 20h40, terá como tema 3 livros. O primeiro, Fenda. O segundo, Interior das Fadas. E o terceiro, Zaina. São 3 livros de 3 escritores diferentes. Então, vai ser uma conversa muito bacana sobre os livros. Interior das Fadas, poesia premiada pela União Brasileira dos Escritores de Goiânia, Goiás, e é de Mauro Leslie. O outro é a parte 2 da trilogia O Renascente da Ratoeira, né? O Rasante da Ratoeira, do nosso querido José Wildner Neto. E a parte 2 é a parte 2 da trilogia. E a Viagem de Gaia, né? De Giselda Sgabria. Então, esses 3 escritores estarão aqui para falar sobre os livros e falar um monte de coisa interessante sobre esse universo que é a literatura e tudo mais. Os moderadores serão a Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. E eu também queria dar um recado sobre uma caravana que terá de tessitura no Sistema Geográfico Sul-Mineiro, na cidade de Aiuruoca. Será uma vivência, né, dos obreiros de Aiuruoca. Então, chegou a vez do sistema como fazer uma tessitura, né, no Sistema Geográfico. Então, a saída será de São Lourenço, dia 8 de outubro de 2022, às 8h30 da manhã. O retorno será no dia 9 para São Lourenço, pela manhã também, para o ritual de tessitura ao meio-dia no Templo de São Lourenço. O valor será de R$ 275 com hospedagem, alimentação e transporte, e pode ser pago em 2 parcelas. E quem tiver interesse, gente, deixa eu pegar aqui o endereço do telefone da caravana. Quem tiver interesse pela caravana da tessitura do Sistema Geográfico Sul-Mineiro em Aiuruoca, é só fazer contato com a Margarete Rekoviski. O telefone está aí, é 047 9880 40002. Então, é só fazer contato com a Margarete, tá ok?
Então, o recado está dado, o recado é esse. Professor, depois o senhor verifica se ficou alguma pergunta no ar. Eu só queria, Foi... Fala. eu só queria fazer mais uma observação a respeito dos arquétipos, de algo que eu li num livro, né, a respeito de um discípulo, veja, um discípulo e um mestre nos mundos internos. A história é muito simples. Tem um discípulo e um mestre nos mundos internos. Esse discípulo, então, eles estavam andando por determinados locais desse mundo externo, e o discípulo viu numa parede no mundo interno, ele viu a pintura da Mona Lisa, que foi uma obra do Leonardo da Vinci, né? Então, ele falou, o discípulo olhou para o seu mestre e falou assim: puxa vida, olha a Mona Lisa aí, né? Pois é uma cópia perfeita da Mona Lisa, uma cópia da que está no Louvre, né? Então, aí o mestre falou para ele: não, é o contrário, o contrário. Essa que você está vendo aqui na parede é a original. A Mona Lisa do Louvre é uma cópia. A Mona Lisa do Louvre é uma cópia. A gente sabe que a Mona Lisa é o quadro mais valioso do mundo, mais caro do mundo. Uma obra universal, é uma coisa fantástica. Então, mas ele disse: a Mona Lisa que está no Louvre é uma cópia dessa. Essa é a original. Então, aí está a questão do... Então, o que aconteceu? O Leonardo da Vinci, que é um gênio, ele copiou, né? Ele levou aquela Mona Lisa original dos mundos internos para a face da Terra através de uma cópia. Muito interessante, né, professor? Legal, viu? E eu acho que é isso que o senhor falou. Eu acho que tudo está registrado, né, nos mundos internos. E Tudo. espero um dia a gente poder ter acesso, né, a tudo isso de uma maneira mais rápida e fácil. Tudo vem dos mundos internos, tudo. Isso, o nosso mestre nos ensinou isso perfeitamente bem. Está tudo lá registrado nos mundos internos. Professor, obrigado. Eu quero agradecer a participação de todos. Foi um encontro maravilhoso. Um bom final de sábado, um bom final de semana a todos. E até o próximo encontro. Com você, Gilberto. Professor, a todos que estão assistindo, Carlos, boa noite a todos. Passo rápido, né? Sou rápido. E até o próximo encontro, no próximo sábado e terça-feira também, aí com a nossa roda de conversa. Um abraço a todos. Bom, eu agradeço a presença de todos os irmãos, né? Nessa reunião aqui muito agradável, né? E conversando sobre assuntos tão importantes, né? Para a nossa evolução espiritual. E terça-feira tem a reunião, né? Já programada, divulgada. Depois voltamos no sábado que vem. E para todos, luz, paz e amor. E fiquem com Deus.